Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje nós vamos estudar a lição número 10 da Escola Bíblica Dominical. O título é O Papel do Homem na Salvação. Considerações. Tem como texto áureo Marcos capítulo 16, versículo 16, que diz: Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Os objetivos desta lição são conhecer algumas considerações, segundo as Escrituras, sobre as atitudes humanas que corroboram a salvação, perceber que a ação humana na salvação é a resposta positiva à manifestação do amor de Cristo e praticar, pois o que vale mesmo na vida é ser salvo. Esta lição tem como introdução a apresentação do seu autor, pois ela é da lavra do ilustre pastor José Tomás Rodrigues Lima, decano da Convenção das Igrejas Batistas Independentes do Brasil. Esse título, repito, O Papel do Homem na Salvação, descreve ele que salvação, palavra tão conhecida e empregada no meio religioso, e que num primeiro momento parece não carecer de explicação mais detalhada. Entretanto, dado o seu profundo e discutido significado, vale ressaltar, no início do estudo desta lição, algumas questões, à guisa de introdução, tais como: primeiro, não se trata meramente de uma salvação em termos de libertação sociopolítica. Segundo, não visa prioritariamente bênçãos materiais. Terceiro, tem por objetivo principal libertar o homem das garras do inimigo, trazendo a humanidade de volta ao Pai, pois ela se perdeu por causa do pecado. Está lá registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Deus Pai vê o ser humano perder-se nas garras de Satanás, consequentemente necessitado de salvação, e por amor parte em sua direção para libertá-lo. Como se dá esse processo em que o homem é alvo do amor divino para essa libertação? Quem toma a iniciativa? Pode-se falar de uma cooperação entre o propósito de Deus e a resposta do homem à manifestação do amor divino? Então, estudemos esta lição considerando os tópicos seguintes. Ponto número 1. A iniciativa para a salvação procede de Deus. Este é um ponto muito importante. O homem por si só jamais poderia se salvar. Por causa do pecado, tornou-se espiritualmente morto. Paulo registrou isso lá na sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 1. Ora, um morto não tem condições de se levantar. Foi necessária uma ação divina para que o homem pudesse sair dessa situação. E isso Deus fez sob 3 aspectos que merecem ser salientados. A. De maneira soberana. Quer dizer, absolutamente livre, com motivação própria. Sua iniciativa para salvar o homem perdido provém de sua própria natureza, que além dos aspectos de justiça e santidade, possui um atributo que se chama amor. O versículo provavelmente mais conhecido da Bíblia diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Registro do evangelista João, no capítulo 3, versículo 16. Letra B. Trata-se de uma iniciativa que inclui tanto a vontade divina quanto o poder para essa realização salvadora. O apóstolo Paulo declara, abro aspas, Deus quer a salvação de todos os homens. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4. O sacerdote Zacarias, referindo-se ao Deus de Israel, cantou, Ele promoveu poderosa salvação para nós. Está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 69. Letra C. É uma salvação que não faz acepção de pessoas e ninguém é privado dela. Atos capítulo 19, versículo 34. Por conseguinte, é difícil aceitar a tese de que Deus predestina uns para a salvação e outros para a condenação. O pecado acarretou condenação, mas Deus, em sua misericórdia, resgata os que creem em seu Filho Jesus. O chamado para a salvação é para todos, embora muitos, pela incredulidade e não aceitação do convite, não alcancem a dádiva da vida eterna. Ponto número 2. A resposta humana à oferta da salvação. A despeito da discussão ainda em nossos dias sobre questão referente à predestinação, reprovação de uns e de outros, a Bíblia deixa bem clara esta verdade. O homem precisa tomar uma atitude em relação à oferta divina da salvação. Precisa aceitar e crer. Entre tantos, basta a citação de 2 textos. Um deles no livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 22. Voltem-se para mim e sejam salvos todos vocês, confins da terra. O outro encontramos no final do cânon bíblico. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem, quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba da graça da água da vida. Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. A isso podemos chamar de cooperação humana para que o plano divino para a salvação da humanidade seja concretizado. Como bem escreveu o teólogo A.B. Langston, a salvação envolve a ação por parte do homem e da parte de Deus. Qual a ordem cronológica dessas ações? Não cogitemos de uma ordem cronológica. Completa-se a fé na regeneração e a regeneração realiza-se quando o homem crê. São estes os 2 lados de uma mesma coisa. Parte feita por Deus, parte pelo homem. Há na salvação a mais íntima cooperação entre Deus e o homem. O livro de Langston foi editado em 1959 e esse fato que acabei de ler aqui está registrado nas páginas 251 e 252. Estão presentes 2 preciosas realidades. A. O direito do homem decidir a quem ele quer pertencer e servir, que é o livre-arbítrio. Depois de convencido pelo Espírito Santo, que abre seu entendimento, fazendo-o reconhecer seu estado de pecador necessitado da salvação oferecida em Cristo, o ser humano é habilitado a dizer sim ao chamado da graça. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8, e também encontramos na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 4, o homem tem liberdade de escolha.
está me ouvindo? Você tem liberdade de escolha. A parte B diz o seguinte: a outra realidade tem a ver com a responsabilidade pessoal, que é uma forte característica da criatura humana, como ser moral. Isto significa que cada um, livre e responsavelmente, deve assumir sua resposta diante da ação salvadora da parte de Deus. A isso podemos chamar de sinergia divino-humana. Sem apequenar a graciosa iniciativa divina, ao dar o primeiro passo em direção ao pecador, e sem que este possa atribuir qualquer mérito a si mesmo, a salvação é dádiva exclusiva do amoroso Pai Celestial. Todavia, só tem efetividade e resultado eterno se o pecador, de sua parte, voltar-se para o divino ofertante. Isto implica arrependimento e fé. Abro aspas. Arrependam-se, pois, o reino dos céus está próximo. Está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17. Outra citação, abro aspas. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Registro de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Observe-se. Arrependimento é mudança de vida, metanoia no grego do Novo Testamento, que significa mudança de mente, ou da mente, e não apenas tristeza ou remorso pelas coisas erradas cometidas. Isto envolve fé, e fé não é crendice, mas confiança exclusiva na obra de Cristo na cruz. Eu já estou na letra B. Para todos os efeitos da salvação, essas são atitudes do lado humano. Todavia, devemos reconhecer, mesmo assim, não se trata de qualquer mérito do homem, pois, como diz Leon Morris, em seu livro Teologia do Novo Testamento, abro aspas, tudo isso se harmoniza com a grandeza, isto é, com a grande ênfase cristã na graça. Quem concede o dom do arrependimento é um Deus gracioso, que desse modo admite a vida àqueles cuja conduta pecaminosa os levava à morte. Uma aplicação. Será que percebemos a importância de, no uso de nossa liberdade, darmos lugar à operação de Deus para a nossa salvação e, dessa forma, cooperar com Ele para o nosso próprio bem? Vamos ao item 3, o perigo de rejeitar a salvação. Nosso estudo nesta lição não estaria completo sem esta última consideração. A rejeição do presente salvífico. Na pessoa de Cristo, é óbvio. Ele a porta para a condenação eterna. Por mais dura que seja essa verdade, o autor da carta aos Hebreus adverte: como escaparemos se não atentarmos para tão grande salvação? O propósito divino amplo e universal de salvar a humanidade pode ser rejeitado em virtude de um dos mais preciosos dons concedidos ao homem, sua liberdade. Essa possibilidade de rejeição ao presente de Deus na pessoa de seu Filho Jesus é uma prova de que o Evangelho não é uma camisa de força, nem lavagem cerebral. A salvação não é imposta goela abaixo. E o homem não é um autômato. Ele possui poder de decisão, é claro, e nos limites em que o Senhor Deus o colocou. As palavras que nos vêm do Antigo Testamento, da parte do próprio Javé, são estas, abro aspas.
Hoje coloco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Que tremendo desafio! Aplicação do que temos estudado até agora. E conclusão. Deus nos permite sermos seus parceiros, não somente na tarefa de proclamar a sua salvação, mas antes disso, cooperar com Ele no sentido de, com liberdade e decisão própria, assumir uma atitude de resposta positiva ao seu chamado de salvação. Agora, uma vez salvos pela graça, ainda devemos continuar cooperando com Deus, desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor. Como o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Quer dizer, permitindo que Deus, pelo Espírito da harmonia, faça aparecer a saúde espiritual da igreja, que é a obra de Deus, perfeita sinergia entre o Senhor e o homem alcançado pela gloriosa salvação. Pense nisto, ore, coloque-se diante de Deus e receba a graça de Deus. Que Deus abençoe.